em Cavalheiro. Que figura. Esta é a minha amada. Que figura. A Janaína. Janaína, de quem eu sou fã-clube. Vou votar nessa mocinha linda, nesta leoa. Obrigada. Não vou votar em você, não vou votar em você. Nós estamos fazendo, daqui a alguns minutos a gente está entrando com nossa matéria que envolve uma porção de assuntos, todos eles irrelevantes. Então, se você não tiver o que fazer, fica por aí. É Então. isso mesmo. Sabe por que a Janaína está aqui? Por exemplo, porque ela é Janaína, então não precisa ter argumento mais nenhum. E 2, ela é candidata a deputada estadual. E eu não tenho bem certeza se esse é o lugar certo para Janaína. Porque quando o Bolsonaro levantou a opção B, dizendo, olha, temos aqui a Janaína, e a Janaína entrou naquele o que foi aquela manifestação? A convenção? A convenção. Ela pegou aquela bandeira brasileira e botou, eu falei, putz, que... Aí eu digo, ela acordou a bandeira brasileira. Pela consciência daquilo que aqueles políticos todos estavam pensando. Que é isto? Que é isto? Que falta de compostura. Essa mulher pegou a bandeira brasileira, ouviram do Ipiranga, imagem próxima. E não, ela foi para a cabeça e falou tudo que precisava falar. O Brasil precisa ser desmontado antes de montar outra vez. E a pessoa que estava com a chave de fenda, com o alicate, com a britadeira, era e é a Janaína. Então hoje, quando eu vejo a Janaína como deputada estadual, eu digo, esse palco é muito pequeno para ela. Enio, eu concordo contigo, acho que a Janaína deveria estar ocupando o cargo de vice, no mínimo, mas... Ministra. Isso pode acontecer. Mas você já pensou pelo lado que nós teremos um governador de São Paulo, no mínimo, nebuloso? Olha quem são os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Você confia no Scaff? Você confia no Dória? No Márcio França? Você não confia. Então, com isso, a Assembleia Legislativa vai ter um papel essencial de fiscalizar o governo do estado, porque eu acredito que não só federal, mas estadual, federal se o Bolsonaro não ganhar, estadual, com certeza a gente vai estar num período muito nebuloso. O estado de São Paulo não merece esses candidatos que tem aí. E um deputado estadual tem, além de criar leis, ele tem o papel de fiscalizar as atribuições do Poder Executivo, as funções do Executivo. E para isso tem uma visão 360 graus, né? Tem que ser um farol giratório. Você concorda? Olha, eu acredito que é um cargo... Bom, primeiro eu não tinha nenhum plano de entrar na política, né? Sendo bem honesta. Né? Que as coisas foram me asfixiando de uma forma, nos meus ambientes, que eu percebi que se eu não ocupasse algum espaço institucional, talvez eu ficasse absolutamente inviabilizada de falar. Entendeu? Então não foi muito um movimento no sentido, meu sonho é entrar na política, nunca foi. Mas uma necessidade de encontrar um espaço institucional para ter algum anteparo mesmo, para poder continuar falando o que precisa ser dito. E talvez o legislativo, e hoje para mim, pelas minhas questões pessoais, ficar em São Paulo é algo muito importante, talvez o legislativo, independentemente de ser estadual ou federal, seja o local que mais confere mobilidade. Porque, pensa bem, o executivo, ele tem uma série de amarras. Né? Quando você é o administrador, você é o gestor, você não pode falar determinadas coisas. E você tem todas as composições nacionais, com diversos partidos, que condicionam a atuação. Então, assim, eu penso que eu vou ter uma mobilidade necessária para esse momento que a gente está vivenciando, que é um momento de um processo que eu batizei aí de processo de depuração. Entendeu? E de autocrítica. No momento que você naquele dia daquela convenção, você falou da necessidade de se vigiar, de se
colocar com autocrítica, de não aceitar posturas inamovíveis. Agora, essa dialética não está na mão do político convencional, que tende a se alinhar mecanicamente aos seus interesses dos seus eleitores. É que nem psicoterapia. Você tem que olhar para você e não se incomodar no sofrimento que a tua autocrítica pode trazer, porque daquele reexame vai nascer a força para você tomar a decisão de mudar a tua vida, né? Então, acho que quando a Janaína falou alguma coisa nesse sentido, foi uma estremeção, porque as pessoas não estão acostumadas a rever a sua postura de uma maneira racional e emocional. Eu sou muito chata comigo mesmo, eu sou chata com os outros, só que comigo eu sou chata aos cubos, assim, sabe? Ao cubo, aquela coisa, eu fico o tempo inteiro me julgando, entendeu? Se eu tô no caminho certo, se eu fiz a escolha certa, se eu posso melhorar, o que faltou ler. Mas entendeu? você traduz isso, essa tua angústia é traduzida. É um sofrimento constante, e é a maneira que eu sei ser. Entendeu? Então eu acho assim, se você se amarra num cargo, por exemplo, uma secretaria de governo, mesmo um ministério, pela liturgia do cargo, é necessário você ter uma determinada postura. Você não vai poder fazer uma crítica pública se você está num cargo executivo em determinados momentos. Pode soar como pressão, né? Sim. Agora, você estando no legislativo, é uma possibilidade e até um dever. Entendeu? Postura crítica. A postura crítica. Então eu acho que para esse momento da vida nacional, essa posição que no fim as coisas foram se afunilando e eu acabei no último dia, no 45 do segundo tempo, decidindo me candidatar, eu acho que ela pode ser mais útil para o país, entendeu? É interessante, mas eu não tinha pensado nisso. Essa coisa da utilidade para o país é interessante porque faz parte de um processo histórico que começou com o impeachment. E você estava dentro do processo do impeachment e hoje eu acho que você vai dar continuidade a isso. Se eu sentisse, vou ser muito sincera, se eu sentisse que eu teria algum espaço ainda dentro da academia, né, na própria advocacia, assim, de fala, sem precisar entrar na política partidária, não tenho dúvida, eu não entraria. Eu não teria, estou tentando, né? Mas eu não teria sequer me filiado. Porque uma coisa que eu percebi foi o seguinte: qualquer frase que eu falava era uma ação, um pedido de indenização, uma representação na ordem. Falei, peraí, esse pessoal não vai me deixar mais falar nada. Entendeu? Como eu não faço nada de ilícito, eles não têm nada para me acusar, sob o ponto de vista de crime, né? Mas na interpretação daquilo que você diz. Mas qualquer frase, e assim, podem fazer uma varredura dos meus escritos, das minhas falas, eu não xingo ninguém, eu não ofendo ninguém, mas mesmo assim, a coisa vinha pipocando, eu falei, peraí, eu vou ficar inviabilizada. A coisa vai chegar num ponto que eu não vou conseguir mais me manifestar como advogada, não vou conseguir mais me manifestar como professora. E aí, eu que sou muito mística, né? Eu falei, caramba, é Deus dando a indicação de que talvez eu tenha esgotado aqui o meu espaço nesses ambientes em que eu estou. Eu preciso encontrar outro ambiente. A minha cabeça funciona muito assim. Agora te escandalizava naquele curto espaço de tempo em que você tinha que andar no meio dos políticos e ouvi-los e tal. Você foi tomada desse sentimento de uma maneira mais pronunciada? Essa convivência que é de certa maneira, infecciosa? Olha, eu como eu sou uma pessoa muito profissional com tudo que eu faço, esse sentimento, naquele momento, nas audiências, nas minhas manifestações, ele não me contagiava, não me contaminava. Eu estava ali com um objetivo único: provar os crimes. Entendeu? Então, não existia ali um sentimento, olha, as pessoas aqui são boas, não são boas, estão de boa fé, estão de má fé. Eu queria saber o seguinte: quais são os documentos que eu tenho, quem são as testemunhas que serão ouvidas, né? Qual é a linha de argumentação da defesa, quais são as minhas convicções com base na... E eu queria ali fazer um trabalho técnico, claro, de demonstração dos crimes, entendeu? E eu procurei fazer dessa forma. Tanto é que o único momento que eu deixei um pouco de emoção, né, extravasar ali, tô falando do processo, a parte foi no final,
quando eu falo que estava fazendo tudo aquilo também pelos netos da Dilma, e fui super mal interpretado. Não foi né? lindo isso? Mas muita gente achou, eu fui xingada ali. Palavra de todos os lados. E eu estava falando a verdade, era pelos seus netos, pelos meus, pelos nossos todos, pelos dela. Porque nós somos todos brasileiros, entendeu? E a gente não quer que esse país vá pro buraco. Eu sinto que você tem esse discurso da obviedade eleita para que todos entendam, né? Na prática profissional da advocacia, você deve ter desenvolvido no limite. Ou seja, você mantém a linha de tiro, você não treme a mão, interessa com quem está falando com você, tal, você está mandando ver e está parado. Não, mas o Janaína está bem. Mas não, olha, você vê. É isso você tem. Olha o que aconteceu. É uma visão estratégica. Eu tenho que saber onde eu vou chegar. Onde eu vou chegar, o que eu preciso fazer dentro da lei, porque eu não admito safadeza, para chegar onde eu quero chegar. Então eu vou te dar um exemplo bem claro. Eu fui metralhada com todo tipo de acusação falsa, todo tipo de ofensa, e aí no meio do caminho, colegas advogados, alguns até que eu não conhecia, entravam em contato e diziam o seguinte: Janaína, eu vou acionar, né, o jornalista tal, o político tal, que te chamou disso, que te chamou daquilo. E a minha família, muitas vezes, quando via as mentiras que eram faladas a meu respeito, dizia: pô, você não vai entrar com uma ação? E o que eu respondia, tanto para os colegas, sempre agradecendo, né, essa oferta, que era, eles ofereciam advogado de graça. Aí o que eu respondia? Eu não posso gastar energia em bobagem. Eu parar agora para processar alguém por ter falado uma coisa, não sei o que, é gastar energia desvio em bobagem, entendeu? O meu objetivo era, e é ainda, muito maior. Entendeu? Agora, eu estava dizendo que a tua prática... Boa postura. Sabe? Eu falei, pô, eu vou perder tempo entrando com ação para pedir indenização, para dizer que o outro cometeu injúria contra mim. Eu sei o que eu sou, entendeu? Se o cara acha, se tá falando porque não presta ou porque acredita que eu seja alguma coisa indevida, problema dele, o mal tá com ele, não tá comigo. Olha, eu ouvindo você dizer o que você está dizendo, me faz ocorrer o seguinte: você é uma profissional de direito que você está usando toda a experimentação da tua vida no exercício da política, mas de uma maneira que, de certa maneira, dissolve as hipocrisias e traz para a rota certa a discussão das questões. Eu vejo isso. Agora, política é diálogo, basicamente. E eu não sinto a mesma objetividade profissional na comunicação dos assuntos, dos projetos, das discussões, no plano da comunicação. Eu trabalhei em comunicação minha vida inteira, tá certo? E eu vejo o primarismo com que a comunicação, que é quem vai levar ânimo para as pessoas, ou vai oferecer aconselhamento, ou vai buscar o feedback para mudar a sua própria colocação. Eu não sinto isso no universo da política. Isso você e a fala prova no geral, global. Geral, do Bolsonaro, do Alckmin. Você pode falar do... Porra, é alienação, né? Eles estão alienados. Né? Não é alienação, né? É incompetência. Incompetência de comunicação. E um pouco de pedantismo. Porque eles acreditam verdadeiramente que o povo é trouxa. Entendeu? Porque não desce do pedestal para efetivamente traduzir. É como se a população não merecesse esse movimento. Da fantasia, né? Entendeu? Isso me irrita profundamente. Olha, eu aprendi uma coisa com esse processo de impeachment. O nosso povo é inteligente, o nosso povo é sensível, o nosso povo é carente de ser respeitado. E quem está na política acha que basta colocar lá 3 frases de efeito para o povo ficar, isso entendeu? Isso é um estado de emburrecimento isso de quem está comunicando. Profundamente. Agora, eles têm razão num certo sentido. Eu explico. Na minha vida profissional, eu fiz muita pesquisa e sempre me choquei com o nível da população grossamente encarada. Você sabe qual é a média da idade mental da classe C? 7 anos de idade. Então, o que eles têm para entender não é comunicado pela grandiloquência das siglas,
das grandes filosofias e tal. Não, é Bolsa Família. O maior político desse país é o Lula. É o cara que teve a visão mais clara de que era preciso dizer coisas com simplicidade, independentemente da mentira, independentemente do mau caratismo com que essas coisas eram elaboradas. Se as pessoas acreditam, né, quem está no poder, que eles têm aquele público cativo e que eles vão fazer as coisas e os outros vão engolir. Mas eles teriam de fazer de maneira a tornar o exemplo, a metáfora. Jesus Cristo sempre falou pela metáfora, né? A fermentação das ideias que ele trazia. E todas as lideranças importantes do mundo agiram dessa maneira. Por que aqui essa hipnose por essa falsa cultura das pessoas falando palavras difíceis e estabelecendo raciocínios pseudamente abstratos? Quanto mais difícil a pessoa fala, mais eu acredito que ela é despreparada, porque ela precisa criar uma capa de proteção. A pessoa que fala muito difícil, termos que ninguém compreende, ela é tão insegura que ela precisa criar um anteparo. Você está falando do quê? Do STF? Estou falando no geral, entendeu? Eu tenho essa vivência acadêmica, né, de 20 anos. Não é a linguagem da velha política, é a linguagem do Alckmin, por exemplo, da política de 1940, não é que os só caras na política, é dentro da mentiam. academia, entendeu? O sujeito ele não quer ser questionado. A melhor maneira dele não querer ser questionado, dele não ser questionado, é ele se mostrar inacessível. Ele intimidar quem pode questionar, entendeu? Como é que ele intimida? Falando um monte de termo que ninguém entende o que é. Porque como é que você dialoga com alguém que você não entende o que está falando? E exibindo o poder. Sim, impondo, né? Então eu acredito verdadeiramente que nós estamos num momento para quebrar com isso tudo. Sabe? É um paradigma a ser rompido. Sabe? Para quebrar, para colocar o cidadão mais simples como um ser legítimo de participar do debate. Aí você está respeitando o eleitor / povo. Entendeu? O STF, quando eu falei agora, a linguagem jurídica é precisa. Por isso que as palavras são tão complicadas, porque elas se aplicam a situações específicas. Mas a metáfora nunca foi usada. As sentenças não tiveram tantas referências. Por que é que na comunicação do Brasil, que tem 50% de analfabetos, por que eles se colocam com essa empáfia e com essa distância e com esse desprezo pelo povo? É a forma de ludibriar o povo, né? A mim me escandaliza e me trata e me faz pensar que o problema básico não é a burrice do povo, mas é a burrice de quem acha que o povo é burro. E não tem a disponibilidade intelectual de descer 4 ou 5 degraus. Olha, eu vou te contar uma curiosidade, entendeu? que está acontecendo. Eu tenho procurado fazer campanha na rua, né, indo para cidades do interior. Como aqui é web, eu acho que eu posso comentar isso, porque dependendo do ambiente não posso comentar. E as pessoas ficam intrigadas com o fato de um candidato, no caso uma candidata, tá na rua. Mas eles falam assim, mas é você mesmo? Eu falei, não, eu estava mais arrumadinha aqui na fotografia, mas sou eu mesma. Ah, não pode ser. Não, pegaram uma pessoa parecida. Não tem candidato que vem aqui, entendeu? Na porta do metrô, por exemplo, na praça, né? E eu tô fazendo isso. E você se expõe. Conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas. Então, assim, agora também a internet, ela trouxe um aspecto positivo para as campanhas, que é a possibilidade de baratear, né? Você não tem tempo de TV, você tem as redes, mas tem um lado um pouco negativo, que é o afastamento, porque tem um monte de gente que fala assim para mim, poxa, você não precisa sair, você pode fazer toda a sua campanha da sua sala. Mas sabe que houve uma mudança nesses últimos anos? Eu estou mexendo com a internet porque eu fiquei desempregado, então eu fico escrevendo coisas. E no começo, o linguajar era esse mesmo, né? Gongólico, né? Meus senhores, minhas senhoras, eu tenho um imenso prazer. Era coisa da faculdade de Direito, quando eu tinha 20 anos.
Mas houve uma mudança para o estilo dialogal na internet que não passou para os políticos. As pessoas estão escrevendo cada dia melhor, cada dia mais espontaneamente, cada dia de um jeito mais livre e com menos medo. Esse medo não passou ainda para o físico, mas o intelectual não precisa ir sim. longe. Quem são os políticos que escrevem os próprios discursos? Conta nos dedos. Essa pergunta é ótima. A coisa já é fake a partir daí. Porque eu fico indignada de saber que um governador, estou falando genericamente, um governador de estado, um presidente de uma nação, um prefeito, um deputado, um senador, assina o texto escrito por um assessor. O assessor é que devia ser o presidente. Entendeu? Então, assim, se é o assessor que tem. Não escreve duas linhas. Se é o assessor que tem o conteúdo para escrever o texto, que ele se candidate. Entendeu? Então é tudo fake. Então a gente tem que começar a espremer quem vai nos governar pra gente saber o que sai dali. Entendeu? Eu fico indignada com essa coisa do ghostwriter de speeches, né? O speechwriter, ghost speecher, né? Sei lá como é que a gente fala isso, mas bom, eu tenho um problema ideológico com o negócio de ghostwriter, tá? Eu acho que é fraude você comprar um livro achando que foi escrito por alguém e foi escrito por uma outra pessoa. É diferente de vamos supor, te dou uma entrevista, você me dá uma entrevista, eu redijo conforme a sua história e isso aparece, né? Tá lá, ou vice-versa. Agora, você comprar um livro achando que foi a pessoa que escreveu, isso pra mim é fraude, né? Você quer ver uma coisa aqui? Você votar num político ou ler um texto achando que foi daquele dirigente, é um assessor, é fraude. Quer ver outra fraude? Então a gente elege um monte de fraude. Quer ver uma fraude que chocou todo mundo? As entrevistas com os políticos na TV Globo. Havia uma evidente enganação. Mas qual que você Aos jornalistas se espera um mínimo de isenção, capaz de colocar as perguntas e permitir que os candidatos elaborem respostas verdadeiras. Mas não, eles se encostam, eles são pagos para fazer uma promotoria pesada. E os seus argumentos são argumentos recolhidos em entrevistas, em falas antigas, para esmagar o cara e não deixar ele falar. Deixa eu dar só um esclarecimento para não parecer ignorância da minha parte. Eu tenho conhecimento de que existem os contratos, né, com os ghostwriters e que esses contratos são considerados lícitos pela justiça brasileira, tá? Inclusive tem precedentes do próprio STJ considerando que o dono da história é quem tem os direitos autorais, apesar de ter sido uma outra pessoa quem escreveu. Então, juridicamente falando, eu tenho total conhecimento da licitude do contrato. Agora, do ponto de vista moral, pra mim é fraude, tá? Então eu quero já deixar isso claro, porque podem dizer o seguinte, essa mulher não tem conhecimento da própria jurisprudência do seu país, não é isso, entendeu? Será que essa autenticidade, essa comunicação efetiva de verdade é o segredo do Bolsonaro? Desse fenômeno do Bolsonaro? Ele conseguir se comunicar de uma forma que ele está se comunicando de uma forma verdadeira. Como eu te disse, eu tenho viajado muito. Que é um fenômeno, né? Sobretudo pelo interior de São Paulo. Estive em Santos ontem, mas existem muitas cidades no interior de São Paulo e eu gosto muito de ouvir as pessoas. E o que eu tenho percebido, desde as pessoas mais simples até as pessoas mais, assim, poderosas, seja do seu ponto de vista econômico ou mesmo de cargos de poder na respectiva cidade, todas estão com o Bolsonaro. E um dos fatores que as pessoas levantam é a honestidade. Né? Não só a honestidade de não estar envolvido em escândalos, mas a honestidade de falar, de mostrar como pensa, entendeu? Que são uma faca de dois gumes. Que em certa medida que ele fala uma bobagem, né, Enio? Mas olha, em certa medida... Eu não vejo ele falando bobagem. Mas em certa medida... Não. Bobagem e espontaneidade é diferente. Eu acho que espontaneidade e verdade é isso que nós estamos fazendo aqui. Ninguém está fazendo jogo. Claro. Eu estou ganhando pouco da Janaína, mas
Tudo bem. 50 eu já peguei aqui. Coitado. Agora, Cachê. cachê artístico. Cachê artístico. Agora eu acho Não trouxe legal. nem um bombom. Brigadeiro, brigadeiro. Eu já aceitaria até. O Enio gosta de brigadeiro, é um Devia ter segredo. trazido. Agora, né? Devia ter sido gentil, pelo eu menos. sinto que isso que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é antifraude. Né? Porque as pessoas são sensíveis, não tem ninguém idiota. Durante a vida inteira, as pessoas são treinadas para se defender da mentira e de não serem manipuladas, não é isso? Todo dia uma experiência de defesa no buscar a sobrevivência em qualquer nível. Ouvir alguém e acreditar nele é um movimento de sobrevivência. É o reconhecimento que existe uma identidade entre aquilo que fala e aquilo que ouve. Enio, eu tenho uma leitura própria que a internet dos últimos anos, as redes sociais, ela acabou com o monopólio da informação, ou com o falso monopólio da verdade. Antes um político aparecia, dava aquele discurso lindo, ensaiado, feito por um assessor, e aquilo ali era uma verdade absoluta. Hoje Era uma fraude absoluta. uma fraude absoluta. Hoje, a pessoa mais simples, mais humilde, até a mais poderosa, ela tem acesso a ir lá no Google, pesquisar aquilo e formar o seu próprio juízo sobre a coisa. Esse é o ponto que revolucionou a política nos últimos anos. E a alavanca. E aí que o Bolsonaro cresceu, porque o Bolsonaro, ele pode falar coisas desagradáveis para muita gente, mas ele não fala mentira. Não, ele é honesto. Ele é honesto. Nós temos de confiar neste aprendizado das pessoas. Então, é um ajustamento que a gente tem que fazer de tal forma a que aquele que recebe a tua mensagem não se sinta diminuído pela maneira como as coisas são colocadas para ele. Sim. Nem por a super ênfase mentirosa em escondendo a verdade e nem por nenhuma outra manobra que faça o cara rejeitar ser tratado com aquela empáfia, entendeu? Nós estamos melhorando, isso é uma melhoria, isto é a verdadeira revolução que a internet trouxe. E a própria internet está liquidando quando ela produz a maior limpeza daqueles frequentadores que são mais críticos, mais inteligentes, mais corajosos. Então ela disse, opa, criei aí um monstro que pode jogar contra mim. Então vamos cortar. Bloqueia, corta, elimina, poda. Porque o que acontece? Nós vivemos muitos anos de formadores de opinião defendendo liberdade de manifestação. Porém, esses formadores só queriam liberdade para eles próprios. Exato. Quando eles começam a perceber que perderam o monopólio, né, desta manifestação e expressão, aí eles se apavoram e querem, na verdade, né, dizer que tem que controlar, que tem que de alguma maneira limitar, entendeu? Então, assim, mesmo quando falam... Pera. Eu tenho que falar. Você, por favor, cale-se, porque eu tenho que falar. Eu sei, ela não sabe. É isso que fazem. É uma loucura. E o que ocorre, né? Agora eles falam da polarização. Não porque o país está dividido, porque tem muito radicalismo, está polarizado. Eu tenho sérias dúvidas sobre isso, porque na verdade não houve polarização, nem está dividido. Eles perderam o monopólio. Antes eles diziam e todo mundo falava amém, né? Tem que legalizar o aborto. As pessoas falavam amém, ou ficavam com medo de se manifestar. O caminho é legalizar droga. As pessoas falavam amém, ou ninguém se manifestava. Não, tem que desmilitarizar a polícia. Todo mundo falava amém, entendeu? O problema da violência no Brasil é autoritarismo policial. Todo mundo falava amém. De repente, as pessoas começaram a falar, epa, isso aí não tem lógica. Exagerou. Isso aí não tem lógica. E eles se assustaram e estão denunciando que estão sendo agredidos, que estão sendo hostilizados. Só o que ocorreu foi a perda do monopólio.
Então eles vão ter que agora exercer, vivenciar o que efetivamente eles pregaram, que é a liberdade do discurso. Não tem Convivência, né? Não tem convivência. Tem uma frase muito repetida no passado que diz assim: o artista, o circo, tem que ir aonde o povo vai, né? E você pega hoje o manifesto dos pseudo-intelectuais, o tal do Magadu, aquela esquerdinha que vivia às custas do Rouanet. Aliás, eu vou cair de 4 séculos, ou vai cair de 5. Quando eu vi uma notícia, acho que ontem ou antes de ontem, de que o Pablo levou 5.200.000 reais no plano do Rouanet. Esse é o limite a que nós fomos exprimidos na nossa indignação. Porque a Lei Rouanet, ela não é uma má lei, ela é uma boa lei. Mas O problema é o seguinte, não tem sentido captação de dinheiro público para fazer show de artista que já cobra R$500 o ingresso. Se o cidadão tem público que paga o preço do ingresso, ele tem que viver, novos, né? ele tem que viver disso. Eu não acho nem que são artistas novos, para ser bem sincero. Eu vi o Bolsonaro falando isso de artistas novos. Eu acho que são projetos, são programas culturais. Então você tem lá crianças carentes que moram numa área periférica e tem um professor de música clássica, entendeu? Que quer ensinar essas crianças. Esse cidadão tem que ganhar dinheiro público. Entendeu? Você tem um professor de teatro que vai em escolas públicas fazer um trabalho extra, vamos dizer assim, não como professor da rede, mas um trabalho cultural na parte da tarde, quando algumas salas estão ociosas. Esse tem que receber, entendeu? Então, veja bem, é uma lei que vai trazer dinheiro para os profissionais que vão trabalhar em prol dos vulneráveis. Em prol dos vulneráveis, entendeu? Claro. Então também não é essa coisa de artistas começando, porque de repente qualquer cidadão tocando qualquer coisa quer ganhar dinheiro público. Se você tem um programa que vai efetivamente levar cultura para a população vulnerável, né? Inclusive passível de profissionalização, aí tem lógica pegar dinheiro público. Porque isso aí virou uma promiscuidade. Entendeu? Artistas consagrados, milionários, ficando mais milionários às custas do dinheiro público, cobrando cachês mais altos do setor público para apresentar jogos, para fazer show de fim de ano, milhões. Que brincadeira é essa num país pobre? Entendeu? Isso é putaria. Então assim, é promiscuidade. Isso é putaria. E aí, quando os políticos que divulgam, que distribuem esses dinheiros públicos começam a perder poder, os artistas vêm para fazer manifestozinho, entendeu? Venda de apoio. Então fica evidente que a questão não é nem ideológica, a questão é econômica. Desculpa, isso tem que ser dito. Claro. Independentemente de Bolsonaro, de Lula, de sei lá o quê. Não, o que eu queria observar só, que eu tive esse essa experiência. esse assunto me irrita profundamente. Um artista que queira dar aula para criança, por exemplo, quando diz que precisa, ele não pode, por iniciativa própria, custear isso. É exatamente essa função do Estado, de ajudar o artista para que o artista consiga exercer. Pô, pensa você. Por isso que é o artista que precisa. Esse cara que o povo tá gravando, esse cara é um baita pintor. Eu tive a honra de ser retratada por esse homem aqui. Vocês não imaginam o que é isso. Se você vai num ambiente, né, de crianças que ficam ali soltas pela rua, era dar aula pra entendeu? Criança, Cooptadas ou cooptáveis pelo crime, passíveis de serem vítimas de crime sexual, de se afogarem no balde porque estão sozinhas em casa. Você passa a tarde ensinando pintura para essas crianças. Além de você estar trabalhando a prevenção à droga, à violência, a tudo, você está levando um novo caminho. Uma profissão. O cara pode dali sair um novo gênio como você. Entendeu? A Lei Rouanet, a Lei Rouanet poderia servir para isso. Exatamente. Não essa safadeza, não tem outra palavra. Nos últimos anos foi uma safadeza institucionalizada. É só ver os artistas, né? Se você vê essa última declaração pública contra o Bolsonaro, né, assinada pelos artistas, estão todos lá no bico da pirâmide. São os que mais ganham, são os que têm mais apartamentos, têm mais casas, têm mais
viagens internacionais e tudo pago. Não, mas olha, eu vou aproveitar, e só voltando um pouco no negócio do processo de impeachment, muita gente ficava assim, porque pegaram o dinheiro dos bancos públicos, pedalaram para os projetos sociais. E a verdade não era essa. A verdade é que era dinheiro, 95% daqueles dinheiros era para empresários bilionários amigos do rei. Então, o que acontece? Esse pessoal é tão hábil que eles constroem um discurso de dizer que a gente é que é elitista. E eles são pró-social. E eles usam o dinheiro que o pequeno e médio empresário soa para pagar os impostos, eles usam para enriquecer os amigos deles, caramba. E a gente é que é elitista. Entendeu? Então eu acho que isso tem que ser descortinado para a população. E a população, mesmo a mais simples, é inteligente. Se alguém tiver a paciência de se expor e falar, a população compreende. É que ninguém quer que a população compreenda. E não tem vocabulário e nem expressão verbal para isso. Não tem coragem pessoal de se expor para aquilo que pode ser prejudicial à sua imagem por defender posições que não são aquelas do sistema. Quer dizer, isso se chama corrupção intelectual, né? Terrível. É a velha política, que sempre foi baseada nisso, na mentira que não era contestada porque não existia internet, não existia nada para você poder contestar, né? A velha. Então assim, uma coisa que a gente precisa garantir essa liberdade. José Sarney, Renan Calheiros. Mesmo com todas coisa, né? as dificuldades da internet, a gente tem que correr dessa coisa de regulamentação. Politicamente correto. Né? Não, digo de regulamentação, porque quem é que vai regulamentar? Entendeu? Quem vai regulamentar, você pergunta? Quem deveria ser regulamentado. Esses muitos conselhos, eu tenho pavor desses muitos conselhos. Você sabe que eu sou amigo do Bolsonaro há muito tempo. Mais do Eduardo do que... E quando o Eduardo foi eleito, eu fiz uma PEC para colocar no inciso, no artigo 5º, para transformar a internet em garantia fundamental da população. Por que garantia e não direito? Porque o direito só vai regulamentar o direito. Quando é garantia, você não vai regulamentar essa garantia. Então essa PEC o Eduardo Bolsonaro apresentou, e ela está em trâmite. Essa ideia surgiu, eu tive uma aula aqui com um professor alemão, Peter Heberle, que estava falando sobre a tendência no futuro de cercear a rede, que a internet é uma nova arma no bom sentido. E aí eu disse, no Brasil, eu já acompanho a política há 20 anos. Não, tu falou eu acompanho a política há muito tempo. Eu conheço o projeto do PT. Tudo que o PT ia fazendo, eu ia acompanhando e cada vez ia funilando mais a nossa liberdade. Qual é o último ponto que eles vão chegar? É tirar a internet. Aí eles foram lá e criaram um marco civil da internet. Quando eles criaram o marco civil da internet, eu disse, não, aqui é gota d'água. Chamei o Eduardo, fiz esse projeto, dei para o Eduardo. Falei, Eduardo, tem que colocar na Constituição a internet como garantia fundamental. Para governo nenhum, nem o teu pai, se eleito for, consiga cercear a nossa liberdade. Posso colocar uma objeção? Uma objeção não, uma tentativa de entendimento mais alargada da coisa. Se eu tenho um organismo de comunicação e banquei isso, e tecnologicamente criei essa estrutura, é meu. Não. Perdão. A propriedade é minha, tá ok? Assim como a dona da pensão decide se algum dos seus pensionistas está agindo de maneira inconveniente. Eu já morei em pensão, eu sei como é que é. E para mim, eu vejo a internet como uma pensão administrada por um dono chamado Zuckerberg, no caso dele, e que joga as regras do jogo de acordo com seus interesses, seus próprios. Agora, se você quer dizer da tua opinião lá dentro, você diga aquilo que ele quer e não enche o saco. As lesões, a professora aqui sabe muito mais do que eu, as lesões aos direitos fundamentais não ocorrem só entre o Estado e o cidadão, o Estado e a pessoa, mas entre o particular e a pessoa. E o que o Zuckerberg está fazendo é isso, ele está lesionando nossos direitos fundamentais.
da liberdade de expressão, da comunicação, etc. Isso é defensável em todos os seus aspectos? Isso o STF já tem jurisprudência nesse sentido, que as lesões aos direitos fundamentais, elas ocorrem no âmbito privado também. Porque eu vi a entrevista com o Zuckerberg e os senadores americanos, e eles trataram com muito tato, muito cuidado, porque eles sabiam aonde estava o poder e quem manejava a verdade para fins públicos e interesses políticos. Eu acho que em lugar nenhum do mundo isso está bastante claro. E eles trabalham nessa entre-safra de direitos e não direitos para aproveitar, para nos liquidar na nossa vontade de dizer a verdade. Agradeço o espaço, é uma honra poder estar aqui. Acho que a gente tem que cuidar dessas garantias, né, de manifestação, de expressão, de comunicação que nós temos. Corremos o risco aí do retorno de um partido, que no caso eu vejo como totalitarista, né? Então acho que isso precisa ser, e quero crer que não os teremos de volta, né? Porque eu tive muito trabalho para conseguir fazer aquele processo de impeachment, então talvez mais do que qualquer outro brasileiro eu me apavore com a possibilidade, né? Eu tenho falado que eu não estou defendendo necessariamente um futuro governo Bolsonaro. Eu estou alertando para o que a gente já conhece, né? Que é um totalitarismo petista. Né? E estou chamando a atenção para o risco pelo fato de que eles fizeram tudo o que fizeram quando precisavam disfarçar. Agora, se voltarem ao poder, né, todo mundo já sabe o que eles queriam, o que eles estavam fazendo, o que eles cometeram. Eles não precisarão mais disfarçar. E aí o processo de venezuelização vai ser muito mais acelerado. Vai cair na vertical. Então assim, eu acredito que é um momento bem delicado da nação. Eu peço que todos estejam atentos a isso. Então é hora de não ficar com medo de cara feia, é hora de não ficar preocupado com os clientes, né, com o patrimônio. Acho que é hora de amar a pátria mais do que qualquer outra coisa, entendeu? Eu não estou brigando por cargo nem por poder, entendeu? Eu tenho um projeto de país. Conforme as necessidades do meu país, eu vou tentando ocupar os espaços possíveis. Sabe o meu sentimento? Eu disse que não ia falar, mas é rápido. Quem segura? É bem rápido. Todo o sentido crítico que a gente tem em cima do PT, nós temos de guardá-lo cuidadosamente para o governo do Bolsonaro, se ele acontecer. Qualquer governo. Qualquer governo. Qualquer governo, entendeu? Tenha você votado nele ou não. Sim, não importa. A gente não tem que ser petista, eu já falei isso 1000 vezes. O petista é que não dá o braço a torcer, né? É isso que a gente abomina no petismo. O sujeito tá vendo ali o cidadão matando, roubando, e ele tá, né? É tudo que a gente não quer para uma república, para uma democracia. Então o sentido crítico, ele tem que ser preservado sempre. Para todos, né? Foi o que você disse naquela convenção. E eu acredito muito nisso. E eu te amei aqui, naquele momento, como te amo agora. Obrigada. Foi um dos grandes discursos dos últimos tempos. Obrigada, muito obrigada. Pode falar as suas últimas palavras. É uma honra estar aqui na casa do Eide e no lado dessa pessoa aqui, que é a pessoa que tem a maior admiração. Fala pelo menos essa bonitona inteligente. Ela é casada, eu dou uma chamada de bonitona, isso é coisa. Fala rapidamente. É a mesma coisa, uma honra. Querido. É uma honra. Obrigada, mesmo, Deus grande. abençoe. Obrigada. Eu acho que você faz parte de uma coisa de renovação, que é isso que a gente precisa, né? O Brasil. De Amém. Renovar essa coisa toda, né? Amém. Agora, doutor Enio Mainardi, com a palavra. Obrigado. Obrigada. Que bom.